Tudo bem? Estamos de volta, então, para falar sobre a atividade estomática, tá? Então, fiquem ligados aqui no mecanismo hidroativo. Como que acontece esse processo de abertura e fechamento dos estômatos, tá? Então, primeiro a gente tem que saber qual que é a importância desses estômatos. A importância dele é controlar o processo de transpiração da planta. Então, a perda de água ou não da planta, tá? E claro que ela também vai ter uma importância aí no processo fotossintético, porque ela permite a entrada de CO2 pelo ostilo, tá? Então, nós temos aqui esquematizado, olha, os estômatos, tá? Então, aqui nós temos em amarelinho as células que são chamadas de células anexas ou células companheiras, né? Aqui, nessa região mais central, nós temos a célula guarda, tá? Nessas células guarda, elas são responsáveis por realizar o processo também fotossintético, porque elas têm cloroplasto aqui dentro, tá bom? Esse orifício ou poro é chamado de ostilo. Então, o mecanismo aqui de entrada e saída de água dessa célula guarda é que permite a abertura ou o fechamento desse ostilo, tá? Então, quando eu tenho um aumento no turgor, ou seja, um ganho de água, a quantidade de água, quando a quantidade de água presente aqui nessa célula guarda, ela é grande, isso favorece a abertura dos ostilos. Então, se a célula anexa ou a célula companheira, né, ela passa a água por osmose para dentro da célula guarda, isso aumenta a pressão aqui dessa célula. Se ela aumenta a pressão, promove uma abertura desse ostilo. Porque, gente, olha só, a gente percebe que essa parede aqui, ó, da célula guarda, a parede mais externa, ela é uma parede fina, tá? Já a parede interna, próximo ao poro, próximo ao ostilo, é uma parede mais espessada, mais grossa, tá? Então, com a entrada de água aqui dentro dessa célula guarda, o que acontece? Aumenta a pressão. Se aumenta a pressão, ela tem que se expandir para algum lugar. Já que essa parede aqui, próxima ao ostilo, é uma parede mais espessa, mais grossa, a água ela tende a se expandir para o lado externo, empurrando essa parede externa aqui para fora. Então, ela empurra dos dois lados. Quando ela empurra, esse orifício, esse poro, o ostilo, ele é aberto, tá? Ao contrário, quando a água ela sai dessa célula guarda em direção à célula anexa, ela começa a perder água por osmose. Quando ela perde água por osmose, essas células aqui, elas perdem o seu turgor, então elas murcham. Quando elas murcham, elas provocam, né, o fechamento desse orifício, o fechamento do ostilo. Tranquilinho, pessoal? Bom, mas quem controla, então, esse turgor, essa entrada e saída de água dentro da célula guarda, né? Quem controla é o ácido abscíssico, ou simplesmente chamado de ABA, tá? Esse ácido abscíssico, gente, ele controla essa abertura e fechamento do ostilo. Por quê? Porque ele promove a liberação desse ABA, por exemplo. Se ele promover a liberação do ABA lá na raiz das plantas, isso é sinal de que a planta está sofrendo um estresse hídrico. Se ela está num processo de estresse hídrico, ou seja, falta de água, os ostíolos eles não podem ficar abertos, porque se ele ficar aberto, vai promover o que? Maior saída de água, de vapor de água, por essas estruturas, né? Então, a planta acaba ficando mais desidratada ainda. Então, ele é um mecanismo para controlar a perda de água, já que ele está no momento de déficit hídrico, né? Então, como que isso acontece? Acontece da seguinte forma. As células guarda aqui estão presentes, né? O que elas vão fazer? Elas pegam o potássio que está aqui dentro dessa célula guarda e joga esse potássio para as células anexas, as células companheiras, tá? Então, quando ele joga esse potássio aqui para dentro das células companheiras,
o que vai acontecer? Essas células companheiras, elas ficam mais concentradas em potássio. E, por osmose, óbvio, a osmose, ela tem o intuito de quê? Passar água de um meio que está menos concentrado para um meio que está mais concentrado, no intuito de diluir essa concentração. Então, o que acontece? A célula guarda começa a perder também água por osmose e ela perde água para a célula companheira. Como ela perde água, essa célula guarda ela vai ficando mais murcha, com menor turgor. Então, a tendência é que esse orifício se feche. Então, o ostíolo ele acaba se fechando porque as células guarda ficaram murchinhas, tá? Então, esse é um mecanismo controlado pelo ácido abscísico. Tranquilo? Agora, no caso em que a planta possa perder água, que ela não está sofrendo com um estresse hídrico, vai acontecer exatamente ao contrário, né? A célula companheira, ela joga potássio aqui dentro da célula guarda, tá? Quando ela joga potássio para dentro da célula guarda, essa célula guarda ela fica mais concentrada em partículas. Quem são essas partículas? O potássio. Então, ela está mais concentrada em relação às células anexas. Então, para tentar igualar essas concentrações, o que acontece? A célula guarda começa a receber água por osmose também da célula companheira. E aí o seu turgor aumenta a pressão de água aqui dentro. Com esse aumento da pressão de água, acontece o quê? O orifício, chamado de ostíolo, se abre. Então, quando ele está aberto, ele permite o quê? A saída de vapor de água para fora da planta e também permite o quê? A entrada de CO2, e isso favorece o processo fotossintético, né? E também permite a saída de oxigênio. O oxigênio aqui fruto, né, do processo fotossintético, ele pode ser liberado para o meio externo. Tranquilinho, galera? Beleza? Tudo bem. Então, olha só, outra questão que pode aí influenciar na abertura e fechamento dos estômatos é o aumento da pressão de CO2. Então, se eu tenho um aumento da pressão do CO2 aqui nas minhas células anexas ou células companheiras, isso determina com que os estômatos sejam fechados. Por quê? É como se o CO2 que tivesse aqui, ó, nessa célula guarda, aumentasse tanta pressão que começasse o quê? A empurrar essa parede aqui, ó, a parede da minha célula guarda, empurra, fechando o meu ostíolo, tá? Ao contrário, se acontece uma redução de CO2 aqui, nessas células anexas, nessas células companheiras que estão ao redor da minha célula guarda, então diminui a pressão aqui fora. Se diminuir a pressão aqui fora, eu tenho para onde expandir essas células guarda. Então, essas células guardas podem se expandir. Então, o ostíolo aqui se abre. Tranquilinho? Bom, outra questão aqui importante é em relação à ação da luz, tá? A presença da luz. Quando eu tenho um aumento da luz, né? Isso favorece o quê? Com que a concentração de CO2 ela caia, óbvio, pela atividade fotossintética, né? E isso promove, então, o quê? Uma abertura desse ostíolo também, tá? Já na ausência de luz, o CO2 produzido na respiração promove um aumento da pressão sobre as células estomáticas. E o que acontece com os ostíolos, então? Eles começam a se fechar. Tranquilinho? Beleza, gente? Então, é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí um pouquinho sobre a atividade estomática. E esses são os pontos que mais caem sobre essas influências aí no estômago e quais são os efeitos disso para a planta. Belezinha? Bons estudos e fiquem com Deus. Beijinhos.